Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise Batista, eu sou corretora de imóveis em Orlando e hoje eu estou aqui com a Carol Larson, da Larson Accounting, e nós vamos bater um papo sobre contabilidade na Flórida. Queria agradecer a Carol. Muito obrigada, Carol. Obrigada a você, Denise, pelo convite. É um prazer sempre estar com você e poder estar passando informação para o seu público. Ai, muito obrigada por estar aqui no canal. E a gente vai começar esse vídeo falando com a Carol sobre como é esse serviço de contabilidade aqui na Larson Accounting. Carol, você pode explicar pra gente um pouquinho de como é esse serviço que vocês prestam aqui dentro da sua empresa? A Larson Accounting Group é uma empresa que já existe há 16 anos. Hoje nós trabalhamos com dois departamentos, o departamento operacional e o departamento que se chama International Division, voltado para o não residente fiscal. Okay. Não necessariamente aquela pessoa que somente mora no Brasil. Nós temos não residentes fiscais que moram aqui nos Estados Unidos também. Okay. E a Larson Operacional, que é como tudo começou, o que nós fazemos aqui? Toda a parte de abertura de empresa, consultoria fiscal, contábil e tributária, planejamento pré-imigratório, toda a preparação de todos os tipos de impostos, imposto de renda, sales tax, recolhimento dos impostos da folha de pagamento, enfim, todo aquele tipo de serviço que a pessoa precisa para ter a sua empresa em dia dentro da área contábil. E a área do departamento, da International Division, é um departamento onde nós fazemos a parte de FIRPTA, a Tax ID para os não residentes, preenchimento de formulários tais como 8843 para aquelas pessoas que têm um visto de estudante e precisam declarar que são isentos, a abertura de empresa também, planejamento sucessório, que é muito importante para o não residente fiscal, e planejamento tributário também. Então esses são os serviços que nós oferecemos aqui hoje. Então são como duas empresas. Por isso que tem duas portinhas? É uma empresa dividida em dois departamentos. Muita gente pergunta isso. Então, é por isso que o nome é Larson Accounting Group. E como a gente foi evoluindo, foi se desenvolvendo, gente, é imensa a empresa. Nós decidimos dividir em dois departamentos para que as pessoas que são não residentes sejam atendidos por profissionais que têm o conhecimento necessário para atender as necessidades deles. Porque é muito diferente a contabilidade para um residente e para um não residente. Então, se eu for montar um planejamento para uma pessoa residente, eu vou criar uma estrutura. Se eu for montar um planejamento para um não residente, a gente trabalha com outra estrutura. Então, por isso que a empresa está dividida em dois departamentos, mas é uma empresa só. Entendi. Então, dentro aqui da mesma empresa, vocês dividiram para quem é residente nos Estados Unidos e para quem não é residente nos Estados Unidos, ou seja, para os estrangeiros. Exatamente. Vou falar assim, para os brasileiros. Para os brasileiros. Tá? Na verdade, a intenção, quando nós abrimos, como o nosso público é 95% brasileiro, a intenção é justamente para tratar cada vez melhor esses investidores brasileiros que vêm para cá comprar imóvel, ou mesmo só aqueles que têm conta bancária, eles têm algumas obrigações aqui nos Estados Unidos. Entendi, gente. E ela atende de uma maneira muito personalizada, atende muitos clientes meus clientes estão super satisfeitos. Eu agradeço muito esse atendimento. Obrigada você por sempre estar nos recomendando clientes o tempo todo. Não, eu fico super feliz porque assim, eles estão em boas mãos. Ai, né? que bom. Bom. Uma coisa que é bom ressaltar, Denise, também, para aqueles que não são residentes, é que a gente faz toda aquela intermediação, que você sabe, né? Entre o corretor e o cartório e o cliente que está lá no Brasil, principalmente nessa época de pandemia, que os brasileiros não podem estar entrando aqui. Não, então, é fundamental isso, né? né? A gente teve um closing essa semana e que teve FIRPTA e a gente usou muito vocês, porque assim, era fundamental essa ajuda, né? Porque o cliente não podia vir e vocês ajudaram assim com tudo. Lembrando também que agora a gente está fazendo closing remoto, né? Porque algumas pessoas não estão conseguindo ir até o consulado americano no Brasil para reconhecer as suas assinaturas. Hoje a gente trabalha com a notorização remota e que funciona muito bem para fechamento de imóvel. Então a pessoa está lá no Brasil e faz o fechamento do imóvel aqui nos Estados Unidos. Ai, que maravilha! Mais um serviço, né? Mais um serviço. Muito bom. Vamos lá. Me explica um pouquinho, qual é a importância
de ter um contador nos Estados Unidos? A importância de ter um contador é a seguinte: primeiro que você precisa, falando dos não residentes, tá? Você precisa fazer o investimento da maneira correta. Então, se você não tiver um contador para te orientar qual a melhor estrutura, quanto de imposto eu vou pagar, eu realmente vou pagar imposto, aonde eu devo investir, esse tipo de coisa a gente pode estar orientando. Então, desde a chegada da pessoa aqui com o Tax ID, até o processo de estruturação para uma empresa para a compra do imóvel e a preparação do imposto de renda dele. Sem o auxílio de um contador e uma consultoria adequada, porque cada caso, como a gente sempre diz, é um caso, a pessoa pode acabar, como a gente tem vários casos, pessoas que chegam aqui, compram imóveis, por exemplo, na pessoa física, e aí depois de um ano decidem vender. E aí elas começam a encontrar todas aquelas pedrinhas no meio do caminho. Então, se a conversa for feita acontecer, né, no início, quando a pessoa chega aqui, a gente consegue eliminar esse tipo de problema. E para o residente nem se fala, né? Então, o residente, a gente tem pessoas que oferem vários tipos de rendas diferentes aqui nos Estados Unidos. Então, a orientação de como declarar, como fazer e também a parte do planejamento, como eu te disse, tributário e do planejamento sucessório, que é muito importante para ambos, para o não residente, porque tem uma isenção muito mais baixa, e para o residente também. Gente, eu vou ter que fazer uma observação aqui. Vou contar para eles. Gente, eu tava em outra contabilidade, eu moro aqui em Orlando tem mais de 14 anos, vocês já sabem, vocês acompanham aqui o canal. E eu tava em outra contabilidade e eu mudei aqui pra Larson. E aí, meu imposto desse ano, gente, deu muito mais barato pelas isenções que a Carol fez. E isso, gente, não é jeitinho brasileiro. É porque ela sabe como fazer as isenções que são permitidas na lei. Eu não tinha palavras. Assim, eu falei, Carol, não acredito que você conseguiu abater tudo isso, porque eu tinha direito a essas isenções. Então, assim, quando você vai procurar o contador e o contador sabe tudo que ela sabe, vocês não têm ideia da diferença no imposto de renda. É muito dinheiro, gente. Eu não vou falar o valor aqui porque fica chato. Mas assim, eu liguei pra ela 10 da noite. Né, o que você falou, que tudo dentro da legalidade. Dentro o que da a gente lei. fez, o que a gente trabalhou com você, né? A gente explorou todos os seus extratos bancários. Encontramos todas as despesas que são permitidas por lei, permitidas para uma corretora deduzir no seu imposto, e nós conseguimos dar esse resultado para você. Não, eu liguei para ela, tipo, a gente trabalhou 10 da noite, né? Que eram os horários que a gente conseguia se falar. Eu liguei para ela e falei, eu não acredito, eu vou pagar isso mesmo, porque era tão menor o valor dos anos anteriores. Eu não tinha palavras, eu falei pra ela, meu Deus do céu, eu tava pagando tão mais alto de imposto, mas assim, era muito mais alto. E eu falei pra ela, gente, eu vou ligar pra todos os clientes, eu vou gravar o vídeo com você, porque eu quero que todo mundo pague menos. E é por isso que a gente tá fazendo esse vídeo aqui hoje, porque eu realmente quero que todo mundo pague menos, entendeu? E eu quero te agradecer. Porque eu paguei muito menos esse ano. E você me deu as ferramentas certas, né? Não, e eu consegui trabalhar com os né? seus números, né? Você tem porque o muitas conhecimento. vezes o que acontece, principalmente, não falando mal de maneira alguma, mas o profissional americano, ele é muito direto, né? Existe aquela impessoalidade no relacionamento. Então você leva pra ele, eu tenho isso. E ele não lhe questiona muitas vezes. Por acaso você teria isso? Teria mais alguma coisa relacionada às suas licenças? Ou enfim, aos seus cursos? Então a gente tenta esmiuçar, tirar tudo que a gente pode do cliente, que a gente sabe que é permitido ser deduzido no imposto de renda, para que o cliente, para que pagar imposto a mais, né? A mais do que... Para que pagar imposto a mais, né? Não, e eu realmente fiquei muito feliz. E uma coisa, gente, que eu sei que você é que você é EA. Explica pra gente o que é isso, essa sigla EA, gente. É uma sigla que significa o que, Carol? Enrolled Agent. Ok. Junto ao IRS. Então, muita gente questiona qual a diferença do IRS Enrolled Agent e de um CPA. Okay. Então, eu sempre gosto de ressaltar que ambos estão dentro de uma pirâmide em termos de direitos, deveres, obrigações e poderes também em relação a como a gente pode representar o cliente perante a Receita Federal. A diferença fundamental é que o EA é uma licença nacional, então a gente pode atender os clientes
em todos os estados dos Estados Unidos. E como todo mundo sabe, hoje os brasileiros estão em todos os lugares. É verdade. E o CPA é uma licença estadual. Então, se eu tivesse uma licença de CPA, eu só poderia estar atendendo os teus clientes aqui da Flórida. Qualquer pessoa que fizer um investimento em Nova York, Massachusetts, Califórnia, eu não posso trabalhar. Eu não poderia trabalhar com essa licença. E com o EA eu posso. Então, essa é a grande diferença entre uma e outra. E como eu disse, o EA é reconhecido junto à Receita Federal Americana. Nós somos especialistas em imposto de renda e nessa parte de consultoria fiscal e tributária, enquanto que também o CPA tem esse diferencial que ele é mais voltado para a parte de auditoria pública, financial statements. Claro que o EA também faz, mas a nossa especialidade é essa do imposto de renda e do planejamento. Tá vendo, gente? A diferença de estar falando com uma profissional com uma qualificação extra. Então eu falo para vocês, para todos os meus seguidores, para todos os meus clientes, para sempre estar procurando profissionais qualificados. Eu sempre indico profissionais qualificados, porque tem gente que sempre quer um jeitinho mais barato. E eu falo, gente, não existe isso. Você quer falar você quer saber de imigração? Tem que ser com advogado. Não vai me falar com youtuber, vai falar com advogado de imigração. E pior que a gente vê que isso acontece muito, né, Denise? Aí depois a pessoa aplica com amigo ou com, não sei, com paraliga. Eu falo, não, gente, tem que ser advogado de imigração. Quer falar de contabilidade? Tem que ser com a pessoa correta, entendeu? Porque é um assunto muito importante, Ou né? então quer ver casa? Eu vou ver com o meu amigo. Não, gente, tem que ser com um corretor licenciado, entendeu? Sim. Porque tem tanta gente dando jeitinho por aí. Não faz isso. E o que acontece hoje é que surgiram muitos consultores, né? Consultor então, disso, muita consultor muita daquilo. gente que chegou aqui nos Estados Unidos e eu entendo um pouquinho do mercado imobiliário, eu entendo um pouquinho de contabilidade, eu entendo um pouquinho de migração, então eu faço uma consultoria geral. Tem que tomar cuidado com isso. Não, e às vezes a pessoa tá aqui há 6 meses, né? A gente que tá aqui há 15 anos, 20 anos, a pessoa chegou aqui há 6 meses e acha que entende alguma coisa. Nós que estamos aqui há tanto tempo, a gente sabe o que a gente passou para aprender tudo isso. E continuamos aprendendo todos os dias, estudando todo né? dia, aprendendo todo dia, né? E a gente fala, meu Deus, a pessoa chegou aqui há 6 meses e acha que tá dando uma consultoria. É isso mesmo. Né? A gente fala, não é assim que funciona. E aí depois, né, às vezes, infelizmente, como se diz, prejudica a vida de um pai de família, né? E a gente fica tão triste de ver isso. Não é isso que a gente quer pra vocês. Exatamente. Né? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Quem que tem que pagar impostos nos Estados Unidos? Bom, como sempre, eu sempre vou falar do não residente e do residente. Tá bom. O não residente fiscal, ele só tem obrigação aqui nos Estados Unidos de declarar a renda auferida aqui. A renda que ele ou trabalhou para ganhar, ou veio de um aluguel, ou investimentos que ele tem em estoques. Então, tudo que ele receber aqui no território americano, proveniente do território americano, tem que ser declarado aqui. E para o residente, toda a renda global, toda a renda que ele tem no Brasil, na Europa, aqui nos Estados Unidos, claro, em qualquer outro lugar do mundo. Por isso que é muito importante o planejamento pré-imigratório para aqueles que estão vindo do Brasil, ou até mesmo para aqueles que estão aqui e vão começar a fazer novos tipos de investimentos, saber qual o caminho correto e de que maneira evitar, primeiro, bitributação e pagar imposto a mais. Então é muito importante essa conversa nossa com o cliente para que fique bem claro o que realmente ele tem que fazer e não tem que fazer. Porque muita gente acha que, como é brasileiro, comprou imóvel aqui, que tem que declarar só no Brasil. Não, o imóvel está situado aqui no solo americano. Então, toda a renda desse imóvel, do aluguel ou no momento da venda, tem que ser declarada aqui. Se ele teve, por exemplo, o aluguel, né? Exato. No caso daqueles que compram um imóvel para usar como casa de férias, você não vai estar oferindo nenhuma renda. Então, você não tem nenhuma obrigação junto à Receita. A única obrigação é pagar IPTU. Se foi usado só como casa de férias. Agora, se ele alugou também, aí vai ter, se ele teve aluguéis, aí ele vai pagar. Exatamente. Existe uma regra que diz exatamente a quantidade de dias que você pode estar alugando a casa e ela ainda ser considerada o seu vacation home. Se você ultrapassar esse limite de dias para locação, você vai ter que declarar este imóvel como um business property, porque ele está oferindo renda para você. Carol, você citou no começo do vídeo que você tem a International Division. Quais são os serviços que ela oferece?
Bom, a International Division, nós trabalhamos com a emissão de Tax ID, que é o CPF para o não residente, abertura de empresa. Nós temos um serviço que é muito importante, que é o serviço do mailbox, porque as pessoas que não moram aqui, elas recebem correspondências muito importantes, tais como IPTU, HOA. Nós já tivemos vários casos de pessoas por não terem um endereço onde elas têm acesso à correspondência e ficam muito tempo fora, que quase perderam o imóvel por causa disso. Isso é verdade. Porque, não é? É verdade. Porque tem muita gente que quando a empresa ela tá numa imobiliária que está gerenciando, ela acha que está sendo tudo pago. E nem sempre. Tem algumas coisas que o próprio dono tem que pagar, como por exemplo o IPTU. O HOA até que muitas vezes a empresa que faz gerenciamento, ela fica responsável por esse pagamento. Mas o IPTU é uma coisa que nunca entra. E se a pessoa ficar sem pagar IPTU por mais de um ano, você sabe o que pode acontecer. A pessoa perde um imóvel de $500 mil, $1 milhão por causa de um IPTU de $10 mil. É verdade. Então é muito importante você saber onde suas correspondências estão chegando. Então, para o não residente também, como na ID, preparação de imposto de renda, a parte da consultoria e o que fazer e como fazer, e o atendimento personalizado que ele tem, porque nós fazemos toda a intermediação entre a corretora, o management company, o cartório no momento da compra ou da venda e com qualquer outro profissional que ele tenha necessidade de estar tendo contato aqui nos Estados Unidos, e como ele não está aqui, ele não consegue fazer. Esse foi o primeiro vídeo da série de contabilidade com a Carol Larson, da Larson Accounting. A gente vai fazer uma série, gente, porque tem muitas dúvidas que o pessoal sempre pergunta sobre abertura de empresa, contabilidade, comprar imóvel na pessoa física ou na pessoa jurídica. Então a gente vai fazer uma série com ela. Não perca, porque vai ser uma série super incrível e a gente vai estar respondendo todas as dúvidas de vocês. Então, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui. Sempre um prazer te encontrar. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os seus amigos. Obrigada, Carol. Obrigada mais uma vez. Então, gente, obrigada por assistir e até a próxima semana. Até mais.